Bom dia, agora são 7 horas, eu sou o Luiz Costa Pinto e este é o Desperta, o telejornal que tira você da cama todos os dias com o noticiário mais completo do streaming brasileiro. Nesta semana, enquanto o meu amigo Fábio Panunzio está de férias, vou apresentar o Desperta a partir de nossa base aqui em Brasília, e este que é o melhor telejornal do streaming brasileiro para abrir o seu dia, porque aqui a gente dá notícia, muita notícia, e a gente tem opinião também. Vocês sabem qual é, ficam sabendo no curso do jornal e podem formar a sua opinião, né? Então esse é o Desperta desta terça-feira, dia 18 de agosto de 2026. Nesta madrugada morreu a Laura Cardoso, uma grande atriz. Eu queria pedir para o nosso companheiro, Tarcísio, colocar aqui na imagem a Laura Cardoso, uma grande atriz, grande dama do rádio, da TV, do cinema e do teatro do Brasil. A Laura Cardoso tinha 98 anos, trabalhou ativamente em novelas até há 3 anos, né? A Laura é uma das nossas eternas e intensas personagens do rádio, da TV, do teatro, do cinema nacional, né? E desde a madrugada de hoje há um intenso lamento pela despedida dessa grande atriz, né? Laura Cardoso, obrigado e nossas homenagens. Vamos voltar aqui, porque ontem a Petrobras anunciou a descoberta de petróleo no Poço de Morfo, né, na margem equatorial, a 150 quilômetros do litoral do Amapá, né, e a cerca de 6.500 metros de profundidade. Vamos falar logo mais dessa importante descoberta brasileira, porque a Petrobras pediu ainda licença para prospectar outros 3 poços de petróleo na mesma região. E essa descoberta no Amapá mexe não só com a nossa economia, com a geopolítica internacional e também com a eleição. Vamos falar disso logo mais, né? E, olha, o Supremo Tribunal Federal abriu a porta para um verdadeiro clube da fofoca, né, que produz pautas e abastece com meias informações os sites e blogs que manipulam dados das ações, que investigam se há ou não irregularidades nas movimentações empresariais do Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente da República, e de um ex-assessor da presidência, o Marco Aurélio Santana, porque o que há hoje em dia é muita coisa sendo divulgada como meia informação, com distorções, mas fato e investigação não há ainda, e nem os próprios investigados sabem qual é a situação deles nos processos. E tudo isso acontece depois que um grupo de policiais federais e alguns procuradores, com rodagem e milhagem na Lava Jato, né, passaram a ter acesso a esses dados dessas ações que têm sido usadas politicamente. Eu vou me alongar um pouco mais sobre isso com o Kleber Lourenço já aqui no Desperta. Isso porque hoje não teremos novamente o Papo de Boleiro, porque além do Fábio Panunzio, o Alex Amorim, né, que é o dono do espaço do Papo de Boleiro aqui no Desperta, também está de férias, e não tivemos, além do jogo de fechamento da rodada de ontem no Brasileirão, que o Internacional empatou com o Remo. Ambos ficaram ali nas vizinhanças, no caso do Remo, ainda dentro da zona de rebaixamento. Agora, o gol de empate do Remo, que foi no último segundo de jogo, uma cobrança de falta da intermediária, foi um gol espetacular
lindíssimo, certamente um dos gols mais bonitos, né, dessa edição do Campeonato Brasileiro, mas não teremos o papo de boleiro hoje, né? Vamos ver se conseguimos dar sequência para ele de acordo com os fatos que vierem a acontecer no esporte brasileiro nos próximos dias, enquanto o Alex está de férias, né? É isso. Vamos trazer aqui agora o nosso tempo em todo o país, porque, olha, a onda de calor prevalece, né? Há uma massa de ar quente em todo o país, né? Sobretudo aqui no centro-oeste, mais para o oeste do país, promovendo temperaturas até 5 graus acima da média, na região de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, há registro de temperaturas entre 3 e 5 graus acima da média, mas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, no fim do dia de hoje, começa a amenizar, com ventos que podem chegar a 90 km por hora e chuva, porque há a chegada de uma massa polar que vem da Argentina, né, e vai se estender por todo o país até o fim desta semana. Em Porto Alegre, hoje, temos 25 graus de temperatura máxima, 18 de mínima, Florianópolis, 24 de máxima, 17 de mínima, e Curitiba, 27 de máxima e 16 de mínima. Como eu falei, chuva até o fim do dia nesses 3 estados da região sul e a massa polar subindo pelo Brasil. Aí temos aqui o sudeste com nebulosidade já verificada, Rio de Janeiro muito calor, né, sobretudo para um mês de agosto, que ainda deveria ter temperaturas amenas, 31 de máxima, 17 de mínima, São Paulo 29 de máxima, 16 de mínima, amanhã certamente choverá em São Paulo e na quinta-feira o tempo muda completamente na região sudeste, né? Belo Horizonte, 28 de máxima, 13 de mínima e Vitória, 26 de máxima, 17 de mínima. Vamos lá para o centro-oeste? Centro-oeste aqui, Brasília, um calorão, uma seca no talo, né? 30 de máxima, 36 de máxima em Goiânia, 38 em Cuiabá e 37 em Campo Grande. Muito calor no centro-oeste, muita seca, a seca demorou a chegar, choveu de maneira inesperada em junho, até 20 de junho, 23 de junho, dia de São João, choveu aqui em Brasília, é absolutamente inesperado, nunca tinha acontecido isso, mas a seca está matando no talo. Estamos hoje com uma temperatura, como verificado nessa bolha de ar quente, 5 graus acima da média. Vamos subir para o norte. No norte estamos aqui com a temperatura máxima de 38 graus em Porto Velho, a capital, se eu não me engano, pelo que eu vi aqui, a capital mais quente do país hoje, 38 graus de máxima, também com a verificação dessa bolha de ar quente em toda a região norte, mas chovendo, né? Porque aí não são as chuvas da massa de ar polar, é já a entrada das chuvas equatoriais, né, que vem se impondo. Palmas, 36 de máxima, Belém, 34, Manaus também 36 de máxima, Boa Vista e Macapá, 33. Vamos passar para o Nordeste. No Nordeste temos aqui chuva em todo o litoral leste do Nordeste, desde João Pessoa até Salvador, com 28, né, de temperatura máxima em Recife, João Pessoa e Maceió, 27 Aracaju e Salvador e 29 em Natal. Fortaleza 31, São Luís 33 e Teresina 36. Temperatura mais amena, se é possível falar isso, do que Porto Velho. É isso, essas são as previsões do dia. Obrigado. Bom, a gente deveria trazer aqui o Kleber agora para cantar as manchetes dele e dar sequência. Mas hoje vamos começar aqui no Desperta uma série de 5
reportagens, vamos dizer assim, sobre as eleições nas 5 regiões brasileiras, na medida do possível, estado por estado. Hoje vamos começar com a Amanda Miranda, lá de Santa Catarina, que vai nos falar sobre a região sul. E em razão disso, e porque o Fábio não está conosco aqui nessa apresentação, eu vou chamar já o Kleber, né, para a gente discorrer sobre as pautas que ele traz, mas, sobretudo, para falar do principal assunto desse Desperta de hoje, né? Tem um artigo que está lá no site do ICL Notícias, icl.com.br, né? Vamos falar dele agora, porque vamos abrir aqui os destaques do site. Vamos abrir, se vocês puderem espelhar aí de São Paulo a minha tela aqui dos destaques do site. Vamos lá. Bom, Petrobras encontra petróleo, né, em poço da margem equatorial, né, uma descoberta fundamental para a economia brasileira, né? Foi descoberto um poço de petróleo no Poço de Morfo, né? Uma jazida de petróleo no Poço de Morfo, né? A 150 quilômetros, né, do litoral do Amapá. Não há ainda um volume de petróleo estimado, né, para esse poço, né? A estatal ainda deverá concluir a perfuração e realizar estudos para estimar o volume encontrado e avaliar a viabilidade de uma eventual exploração comercial. A Petrobras ontem, vamos colocar aqui, por favor, o mapa de localização do Poço de Morfo, né? A Petrobras ontem pediu a liberação para a perfuração de outros 3 poços na mesma região, porque a possibilidade do volume de petróleo na margem equatorial ser muito grande e dar ao Brasil um empoderamento geopolítico nesse momento de guerra no Golfo, de fechamento do Estreito de Hormuz, é fundamental. E isso já foi usado pelo presidente Lula ontem de maneira própria, apropriada para o momento, quando ele se posicionou, dizendo, olha, o que a gente está descobrindo na margem equatorial é fundamental para decretar a nossa independência em relação ao Estreito de Hormuz. Você vai deslocar aqui para o litoral da América do Sul, né, na vizinhança com o Caribe, toda essa produção, exploração de petróleo que, infelizmente, ainda é a principal matriz energética internacional, e esse é um fato que se debate aqui politicamente, e essa descoberta, né, do petróleo na margem equatorial, a confirmação da existência de jazidas de petróleo na margem equatorial, também ajuda a política interna, porque o Amapá é o estado do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que pratica com o presidente da República aquela política de ficar às turras para produzir benefícios às suas próprias agendas locais, regionais, e essa exploração na margem equatorial é fundamental para o grupo político interno de Davi Alcolumbre no Amapá. Então, essa notícia é essencial. Vamos voltar aqui para o site, por favor. Né? Então, temos aqui: a Justiça condena família que pratica o homeschooling há 13 anos a matricular filhos em escola em Santa Catarina. Essa é aquela informação que vocês sabem, de uma família que entrou na Justiça para ter o direito de deseducar os filhos ou de não educar os filhos. É um absurdo da agenda conservadora e reacionária que o país enfrenta
com vitórias nos últimos anos, mas que enfrenta desde 2016, naquele período trágico da história brasileira, 2016 a 2022, no período que eu chamo o período Temer-Bolsonaro, né? Então a Justiça ontem condenou essa família que está no epicentro dessa agenda reacionária a matricular os filhos numa escola de Santa Catarina. Temos aqui, lá em cima, aquele artigo que eu falei, que vamos discorrer sobre ele aqui com o Kleber Lourenço, que tem outras apurações também. Mendonça abriu a porta do STF para a ala golpista e lavajatista da PF e do MPF, do Ministério Público Federal. O Supremo Tribunal Federal está no centro da fofoca política e esse grupo que chegou e que tem acesso às investigações porque foi formado e empoderado pelo ministro André Mendonça é a origem dos vazamentos de meias informações, de desinformações e de pedaços desses inquéritos saídos, né, de forma eleitoreira para cumprir uma agenda de campanha da oposição. O ministro pode não ter uma interferência direta nisso, mas o grupo que o André Mendonça empoderou para que tivesse acesso a dados daquela investigação tem sim responsabilidade nesses vazamentos que só ocorrem para os sites de oposição, para os blogs de oposição, para os perfis em rede social da oposição e que estão fazendo uso político disso, né? Vamos lá, eu vou chamar para a gente discorrer sobre isso o meu amigo Kleber Mendonça, né? Kleber Lourenço, desculpe, né? Kleber, né? O que é que temos no curso dessas investigações que há vazamentos contra o filho do presidente, o Fábio Luiz Lula da Silva, e a relação entre o Marco Aurélio Santana, ex-chefe de gabinete da Presidência da República, e a Roberta Luxinger? Portal Metrópolis. Vale fazer essa ressalva, mensagens sem contextos ali, descontextualizadas de trocas de mensagem, falando inclusive sobre uma possível compra de joias ali pela Roberta para o Marcola e também uma troca de mensagens da Roberta com o Fábio Luiz, filho do presidente Lula. Essas mensagens foram só recortes vindos e oriundos de um relatório da Polícia Federal que foi enviado ao STF na semana passada. Eu conversei com algumas fontes, tanto na PF quanto no STF, que me confirmaram que essas mensagens que vazaram ontem, ou seja, um dia após o início do período eleitoral, vieram diretamente de relatórios da Polícia Federal e isso gerou um extremo incômodo, não só entre o entorno da defesa do filho do presidente Lula, o Fábio Luiz, mas também, até mesmo, voltou ali a acirramento de ânimos entre a Polícia Federal e o gabinete do ministro André Mendonça, já que as duas partes começaram a fazer acusações entre eles. Então, o gabinete do Mendonça alega que quem vazou isso pode ter vindo da Polícia Federal. Já, no caso da Polícia Federal, aponta para o Mendonça e fica esse jogo de empurra, onde temos mais uma vez, durante plena campanha eleitoral, investigações da Justiça sendo usadas e operacionalizadas de forma a tentar beneficiar ou prejudicar determinadas candidaturas presidenciais. A gente já viu isso na Lava Jato e sabemos onde isso nos levou, para um cenário muito ruim. E agora isso começa a acontecer de novo e temos esse jogo de empurra. Vale lembrar que a relação entre a Polícia Federal e o ministro André Mendonça nunca foi das melhores, né? Esse grupo que hoje investiga o caso do INSS, que é um grupo que foi recentemente ali, houve uma troca, né? Isso estava com a Coordenadoria de Crimes Tributários e Fazendários e foi passado para a Coordenadoria de Inquéritos em Tribunais Superiores. É o mesmo grupo que recentemente, em várias notinhas da imprensa, reclamavam que o Mendonça estava tentando controlar demais as investigações, que o Mendonça estava querendo ali acesso a dados, que o Mendonça queria investigar supostamente o diretor-geral da Polícia Federal, assim como os outros episódios, assim como o gabinete do André Mendonça também acusa este grupo nos bastidores de demorarem ou fazerem corpo mole para liberarem informações sobre as investigações, não atenderem requerimentos do ministro e, inclusive,
que é alvo de desconfiança do ministro, porque o ministro critica, inclusive, a mudança de coordenadoria, já que eles alegam que mudaram para a coordenadoria de inquéritos superiores para que pudessem ali ter mais dinamismo no caso, mas, segundo os aliados do ministro André Mendonça, esse caso foi para essa outra coordenadoria e depois a Polícia Federal alegou que estava sem mão de obra para avançar no caso do INSS. Então nós temos várias trocas de acusações, idas e vindas, que só pioram tudo isso. Kleber, eu quero falar um pouco contigo sobre isso, porque eu ontem apurei que há pessoas, são 3 pessoas da Polícia Federal, 3 policiais federais, que estão nesse grupo de investigação e que participaram ativamente tanto da República de Curitiba quanto de apurações no Ministério Público, né, inclusive se relacionando com procuradores que estão também na base dessas apurações, com procuradores que operaram na época da Lava Jato, com o Rodrigo Janot, com o José Pelela, que era o segundo do Rodrigo Janot, no Ministério Público Federal, no auge das apurações da Lava Jato. Então, essas informações, elas estão transitando, eu ressalto aqui mais uma coisa, não há uma indicação de agenda, uma indicação de pauta pelo vazamento do ministro André Mendonça, mas ele abriu a porta do Supremo Tribunal Federal para a entrada de um grupo, né, que tem acesso a informações do inquérito que nem a própria defesa da Roberta Luxinger, do Fábio Luiz Lula da Silva ou do Marco Aurélio Santana tem até agora. No caso do Marco Aurélio Santana, ele não sabe qual é a condição dele no inquérito, se ele está sendo investigado, se ele é um mero informante, se ele é vítima de alguma coisa, de algum tipo de achaque. No caso do Fábio Luiz Lula da Silva, a mesma coisa, ele ainda não figura como investigado diretamente no inquérito, né? Mas essas pessoas que transitam no submundo das investigações e que não têm ligação direta com o Supremo, mas tiveram a porta aberta para as investigações pelo Supremo Tribunal Federal, pelo modus operandi do trânsito das ações e dos inquéritos no Supremo, eles têm relação, sobretudo, com essa estrutura de vazamento que foi montada na época da Lava Jato, né, Kleber? São os mesmos sites, né? Vamos trazer aqui, vamos colocar nomes, né, nessa questão. No caso dos sites formais, né, desse mundo, né, dos veículos de comunicação que existem de fato, temos o Metrópolis e o site Poder 360, né, que são 2 sites desse universo de mídia de oposição, muito mais afeitos à publicação de informações de oposição do que ao outro lado, a dar espaço para uma manifestação real das defesas desses acusados, que até agora não sabem do que estão sendo acusados. Agora, está havendo uso e, sobretudo, com uma coordenação com o calendário eleitoral, porque tudo isso começou a vazar na hora em que começou a campanha formal, né? A presidência da República. Óbvio que para produzir uma detração imediata à imagem do candidato a presidente, que é candidato à reeleição. Não, e o mais impressionante desse caso, Lula, é que são informações e conversas que vazaram não diretamente da base de dados bruta, das extrações de dados que foram realizadas nas investigações do caso do INSS e que, inclusive, foram alvo de cobranças do ministro André Mendonça. Isso vazou a partir de relatórios elaborados pela Polícia Federal e que foram encaminhados ao STF. Dá para cravar com isso que foi o STF? Eu acho que eu estou ouvindo a Amanda no ponto aqui, pessoal. Mas estou seguindo aqui, Lula. São documentos que vazaram diretamente desses relatórios. Dá para cravar que foi o STF ou que foi diretamente a Polícia Federal?
Não dá ainda, mas é um sintoma muito grave de que esperou-se montar esses relatórios, essas informações foram indexadas e organizadas ali conforme as investigações da Polícia Federal, e aí sim vazaram para a imprensa um dia depois da oficialização do início do período eleitoral. Então tudo é muito grave, muito ruim, e vale lembrar também, inclusive, que nesses tempos atuais, de que a imprensa, quando recebe esses materiais, tem o dever e é natural que publique. Agora, os servidores, sejam eles da Polícia Federal, do STF, da Procuradoria, eles possuem o dever de sigilo. Então é muito importante, inclusive, e refaço aqui também um pedido que foi feito pela defesa do Fábio Luiz, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, com quem eu conversei ontem, Lula, reforçou que vai pedir novamente que sejam investigados esses vazamentos, não por conta dos jornalistas, mas sim pelas autoridades que têm dever de sigilo funcional e estão vazando essas informações. Assim como foi feito no caso do ministro Alexandre de Moraes, que teve as informações ali de sua esposa vazadas na imprensa, e aí a investigação da Polícia Federal já encontrou o agente responsável por esses vazamentos, que era um perito da Polícia Federal, então é muito importante que se faça esse caminho também, para que a gente acabe com essa república dos vazamentos. Perfeito. Kleber, né? É um absurdo essa república dos vazamentos, como você falou, e ainda mais quando a gente tem e sempre teve o Supremo Tribunal Federal e o TSE na base, na estrutura de manutenção da nossa democracia institucional, porque vencemos os golpes, né, que foram tentados no período do Bolsonaro. Kleber, eu queria que você falasse um pouco com a gente agora de uma reportagem sua que está no site desde ontem à tarde, que é a redução em 40%, se eu não me engano, do número de candidatos que se apresentam com as próprias patentes militares na disputa pelo voto e tentando virar deputado federal, deputado estadual, senador, né? São raros os casos de quem se apresenta para o governo ostentando patentes, né? Mas no caso da Câmara e das Assembleias Legislativas, havia muita gente que naquele período trágico da história brasileira se apresentava colocando a patente militar à frente. E isso caiu esse ano, né? Isso, e na verdade devia ter já caído em vários anos, porque no regulamento militar há normas que proíbem a utilização da patente, Lula, para a disputa eleitoral como nome de urna. E aí é um sintoma interessante, porque nós tivemos essa redução em 40% nos registros ali de nomes de urna com patente, mas os candidatos que se declaram como membro das Forças Armadas na ocupação subiu 30%. Ou seja, pode ser que finalmente, apesar dos pesares, finalmente os candidatos militares estão conseguindo respeitar o próprio regramento, que inclusive é desobedecido ano após ano, desde a redemocratização. Pouquíssimos são aqueles que respeitam as regras militares. Inclusive, vale lembrar que na nossa desordem institucional, por exemplo, para que o nosso Ministério da Defesa, o ministro José Múcio, consigam impor, às vezes, alguma ordem à caserna, ele precisa ligar para Valdemar da Costa Neto para que consiga impor alguma ordem. Então, nesse caso, é uma redução expressiva, algo muito positivo. Esse número poderia, sim, ser próximo de zero se os comandantes das três forças fizessem o seu trabalho e também cobrassem ali e acompanhassem o processo eleitoral. Como, infelizmente, os três comandantes das três forças não fazem o seu trabalho, não fiscalizam também a atuação dos seus próprios comandados, então a gente ainda tem números expressivos ali de candidatos que usam coronel, sargento, capitão e afins nas campanhas eleitorais, o que, mais uma vez, é um flagrante desrespeito às normas militares. O Kleber, é um flagrante desrespeito às normas militares e também essa turma, quando chega no Congresso, alguns que continuam usando o que não é que é inapropriado, é proibido pelo regimento interno usar farda, né, no plenário. Alguns coronéis, capitães vão fardados com cap para o plenário da Câmara ou do Senado. Tinha aquele senador que era coronel da PM aí de São Paulo, que morreu de Covid. O Telhada. Não era o Telhada, não, era um outro coronel, ele era senador aí para São Paulo. Na época do Bolsonaro, ele morreu de Covid, né? E esse cara, ele vivia fardado com uniforme de gala, andando Olímpio pelo Senado. Major Olímpio, não era coronel, né? Errei a patente.
estive em algumas reuniões, né, aqui em Brasília, que de repente o Major Olímpio abria a porta fardado com a farda de gala, né, da PM paulista. Era um negócio absolutamente ridículo e para impor algum tipo de autoridade, né, inapropriado completamente. Eles usam isso, inclusive, para intimidar outros parlamentares, usam isso como instrumento de intimidação. A gente já viu, inclusive, algumas pessoas que não são parlamentares, como, por exemplo, a gente teve episódio recente ali do ex-chefe da assessoria parlamentar do Exército na Câmara, que foi cobrar o extremista de direita, Marcel Van Hatten, também com um tom de intimidação. Que se faça justiça ao episódio, independente do posicionamento político do atropelador com mandato, do Novo. Isso aconteceu. Então, a gente teve um membro do Exército que fazia ali a assessoria parlamentar, também usando a sua posição em tom intimidatório. Isso acontece com frequência. Membros de Forças Armadas usando de postura intimidatória contra outros parlamentares. Isso acontece, é comum, e mais uma vez, isso mostra o estado de baderna e bagunça dentro das três forças que a gente tem, que vem já nos acompanhando e nos assombrando nos últimos anos. Exatamente. Kleber, né, antes de você entrar no próximo ponto de pauta, que eu sei que você quer falar sobre o patrimônio dos candidatos, né, eu quero só chamar aqui um videozinho do presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques. A gente tem aí 2 momentos da fala do Cássio Nunes Marques no TSE ontem. Ele fez uma apresentação do processo eleitoral, das urnas brasileiras, para os embaixadores. Havia uma centena de embaixadores e adidos diplomáticos no TSE ontem, e o Cássio Nunes Marques assumiu a defesa da lisura do processo eleitoral brasileiro. O que, no caso de Cássio Nunes Marques, é muito relevante, porque ele também é um ministro bolsonarista, assim como Sim. André Mendonça. Ele está dando uma certa, vamos dizer, vou usar aqui uma expressão, uma largueza interpretativa inapropriada para as ações que são impetradas lá pelo bolsonarismo, pelo PL, pelo Flávio Bolsonaro. Mas aí ontem ele deixou claro que as urnas são indevassáveis e que o processo de apuração vai ser acompanhado, inclusive, pelas plataformas no Brasil. Temos aí 2 trechos da fala dele. Está na agulha para a gente colocar agora? No dia do pleito, do processo de votação, com vistas às sessões eleitorais. No dia de hoje, técnicos deste tribunal apresentarão alguns dos sistemas tecnológicos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral que garantem, de forma célere, segura e transparente, a legitimidade das eleições, a integridade do voto e a própria vitalidade do regime democrático brasileiro. Para além disso, todas assumiram o compromisso de, nos finais de semana em que ocorrerão o primeiro e o segundo turnos, enviar representantes ao TSE para participar de uma sala de situação, voltada a impedir a disseminação de publicações que visem interferir na vontade do eleitor no momento mais crítico da eleição. É isso. TSE que se reúne hoje numa sessão secreta dos 7 ministros para definir, né, os limites do uso da inteligência artificial e punir ou não a campanha do Flávio Bolsonaro pelo uso daquele avatar do Jair Bolsonaro na convenção do PL. Aquele avatar que dizia: eu não sou o Jair Bolsonaro, eu sou um produto da inteligência artificial, mas vocês têm que votar no meu filho, Flávio Bolsonaro. Dizia algo por aí, né? O TSE vai se reunir hoje para regulamentar o uso, e a tendência é que haja um banimento total do uso de qualquer tipo de inteligência artificial e haja, para não ficar sem resposta, a ação do PT contra o PL em razão desse avatar do Flávio Bolsonaro. Eles devem impor uma multa ao PL e argumentar que o uso daquela inteligência artificial foi no momento anterior à sagração do Flávio Bolsonaro como candidato formal do PL. E, a partir daí, impedir todo e qualquer uso de inteligência artificial na campanha, até porque, se permitir de alguma forma, isso vai dar um trabalho inacreditável para o TSE, que precisa agora se dedicar
a confirmação ou rejeição de candidatos fake, né? Como surgem agora com a candidatura que é fake, né? Do Pablo Marçal. É importante que, inclusive, a Justiça Eleitoral se pronuncie sobre esse caso, já que o coach, o escritor e qualquer coisa que ele dê na telha que ele acha que ele é especialista, mais uma vez entrou num processo eleitoral criando tumulto e confusão. Ele não pode disputar as eleições, mesmo assim registrou a candidatura de última hora e está ali falando que vai participar de debates, que vai fazer e acontecer. Vale lembrar que em 2018, quando o presidente Lula estava impedido pela justiça de disputar as eleições, a candidatura dele foi impedida em 3 horas após o registro da candidatura. Nós já estamos a muito mais do que as 3 horas que foram aplicadas para o presidente Lula e temos ainda essa figura ali criando tumulto mais uma vez do processo eleitoral. Eu sei que nosso horário está avançado, Lula, só para chamar para leitura para alguns pontos, matérias importantes que temos no site, pode ser? Claro. Vamos lá. A gente comentou um pouquinho ontem, já está no ar a nossa entrevista com a presidente do STM, a Elizabeth Rocha, onde eu conversei com ela sobre uma discussão sobre pagamentos e gratificações na Corte. Recentemente a Corte votou e aprovou uma gratificação para os magistrados da Justiça do Superior Tribunal Militar para quem atua em casos de alta complexidade. Então, seria mais ou menos parecido com a gratificação que a gente já vê nas instâncias da Justiça Civil, onde magistrados que atuam em casos complexos ganham um bônus, o que é um absurdo de toda forma, mas, segundo a ministra, e eu conversei com ela durante o final de semana, durante a votação desse projeto, um ministro da qual ela não quis ali revelar o nome, apresentou uma mudança no texto, ampliando esse benefício para toda a Justiça Militar, para todas as instâncias, inclusive a primeira instância. Então, virou ali um libera geral, ela foi contra isso e, inclusive, confirmou para mim que ela suspendeu o pagamento desse benefício até que o caso seja julgado no Tribunal de Contas da União, já que foi apontado essa ampliação de benefícios sem que aponte uma fonte dessa receita. Ou seja, o que os ministros, colegas de turma da presidente do STM fizeram foi: olha, nós queremos gastar mais, não sabemos de onde vai vir esse dinheiro, mas não importa, queremos gastar mais. Na verdade, a gente sabe de onde vem esse dinheiro, né, do nosso bolso. Mas então, diante do absurdo da decisão, ela suspendeu a gratificação e agora vai aguardar a decisão do Tribunal de Contas da União. E a entrevista lá está completa no nosso site, clnoticias.com.br. Também outras 2 notícias importantíssimas. Eu fiz um levantamento sobre candidatos que enriqueceram aí de uma eleição para outra. Nós temos candidatos, por exemplo, vamos lá, temos candidatos que ganharam até 200 milhões de reais de uma eleição para outra. Então, tem esse levantamento e também hoje temos o julgamento do desembargador no caso da Refit, que deu decisões favoráveis à Refit. Essas 2 notícias estão lá no clnoticias.com.br. Maravilha, Kleber, muito obrigado. Eu vou chamar a Amanda já, porque, olha, a presença da Amanda aqui, que é uma baita jornalista, uma grande repórter. Não, a presença da Amanda está causando um forfé lá no chat do YouTube. Não, mas como a Amanda foi injustamente e falsamente processada pela Júlia Zanata, lá em Santa Catarina, aí hoje há uma turma que está lá no nosso chat, no YouTube, fazendo um forfé contra a presença da Amanda, que vai subir aqui já para falar sobre as eleições na região sul, né, com a excelência de apuração de jornalista que ela é. Sim. Obrigado. Imagine, para cima deles, Amanda. Até mais, Lula. Exatamente. Antes da gente subir a Amanda, vamos colocar aqui a nossa enquete, que também está lá no chat do YouTube, né? A enquete está aqui: o ministro Mendonça reúne 3 inquéritos com potencial eleitoral. Ok, é do jogo? Absurdo, ele é bolsonarista. E STF tem de redistribuir. Qual é a sua opção? Vote lá na nossa página, né, no YouTube. Está lá a enquete. Vamos lá, eu queria chamar aqui a Amanda Miranda, desde Florianópolis, porque a gente vai falar, bom dia Amanda, né? Vamos falar sobre as campanhas eleitorais nos 3 estados da região sul. Bom dia, Amanda. Bom dia, Lula, bom dia, comunidade do ICL, bom dia, haters, né? Tô sabendo que tem uma galera aí no chat pedindo a minha presença, chegamos. Eu não tô ouvindo a Amanda.
Né? Não está me ouvindo? Amanda, eu não consegui te ouvir aqui, mas tudo bem, a técnica vai dar um jeito, né? Amanda, é um prazer ter você aqui conosco. Eu queria saber qual é o panorama de momento da campanha eleitoral no Rio Grande do Sul, aonde a Juliana Brizola está na frente e há uma disputa, né, entre dois candidatos do espectro bolsonarista, mais um mais ou menos, que vem sendo puxado eleitoralmente agora pelo recall do nome do Germano Rigoto, que foi governador do estado. Como é que está a eleição no Rio Grande do Sul? Perfeito, Lula. Acho que a tua análise já dá um bom ponto de entrada aí para a nossa conversa. E o Rio Grande do Sul, ele está vivendo também um momento de polarização política, tal como a gente tem visto no Brasil. Só que a Juliana Brizola, ela saiu com muita vantagem, né? Ela saiu muito forte das eleições da Prefeitura de Porto Alegre em 2024, mesmo não tendo ido ao segundo turno, ela tem aí um mandato bem consolidado, uma herança política do trabalhismo do Brizola também muito forte. E o desafio dela, no momento, ela está polarizando com o Luciano Zucco, que é o candidato do PL, super bolsonarista, né? Cresceu também no seio do bolsonarismo no Rio Grande do Sul. E temos, então, o candidato do Eduardo Leite, né? Que não pôde concorrer, que chegou a ser cotado como presidenciável, mas, no fim das contas, perdeu a vaga aí para o Caiado, e que está tentando levar o seu vice para ser o sucessor desse modelo de gestão, que não é necessariamente um modelo bolsonarista, mas também está muito longe de ser um modelo associado ao petismo e ao campo democrático, né? O Eduardo Leite, ele vem do PSDB, ele chegou a resistir ao bolsonarismo durante a pandemia, mas ele não tem, assim, um perfil necessariamente muito alinhado às pautas do campo democrático, justamente por trazer o liberalismo como sua principal vertente ali ideológica, e a gente vê um cenário, então, relativamente polarizado, no momento com uma vantagem para Juliana Brizola, né, que é um nome muito forte lá no Rio Grande do Sul, mas a gente vai ver aí o circo pegar fogo durante esse período agora oficial de campanha eleitoral. Perfeito. Amanda, agora a Manuela Dávila para o Senado, ela está enfrentando também novamente uma campanha misógina, não está? Com certeza, Lula. A Manuela Dávila, a gente lembra do que aconteceu nas eleições de 2018, quando ela foi candidata a vice-presidente. Muita gente achou que a Manuela jamais voltaria para a política depois de tudo que ela sofreu, né, dos ataques, das fake news que ela teve que combater durante todos aqueles momentos tão tensos da campanha de 2018. Mas ela é a favorita, né? As principais pesquisas de intenção de voto do Senado no Rio Grande do Sul a colocam como, no momento, aquela que está ali em primeiro lugar, muitas vezes polarizando também com o Marcel Van Hatten, que é um deputado federal extremista, embora seja do Novo, né? Também tem um eleitorado ali muito polarizado na escolha ao Senado. E como no Senado tudo pode acontecer, especialmente quando a gente está numa eleição de 2 votos, né, de renovação de 3/4 da casa, a gente não sabe ali se a Manuela vai conseguir também levar o Paulo Pimenta, que é uma expressão muito forte do PT gaúcho, junto com ela, ou se o Germano Rigoto, como você bem mencionou aí no início da nossa conversa, que é um político muito tradicional do Rio Grande do Sul, também vai ter o eleitorado cativo dele e vai conseguir essa vaga. Também está uma eleição bem difícil da gente conseguir cravar o que vai acontecer, mas a Manu é sim a favorita e vai ter esses desafios aí do machismo para enfrentar. O Paulo Pimenta tenta substituir o Paulo Paim, né, senador histórico do Rio Grande do Sul, que decidiu não disputar, era o seu 4º mandato, né, isso de senador, que ele iria disputar agora. O Paulo Paim, que tem um vasto eleitorado no Rio Grande do Sul, mas já assim, decidiu se aposentar da política depois de uma belíssima história escrita na política gaúcha, né? Então, Paulo Pimenta
tem também, contra ele, nesse caso, algum desgaste do desempenho que ele teve, que é criticado por uma parte da população gaúcha, como coordenador das ações contra as enchentes do Rio Grande do Sul em 2023, 2024, não é isso, Amanda? Sim, ele foi um dos responsáveis dentro do governo Lula, né, por conduzir essas ações, mas ele é uma expressão do petismo. Vale lembrar também, Lula, que é a primeira vez que o PT não tem candidato ao governo no Rio Grande do Sul. A Juliana Brizola, ela é do PDT. Então, e o PT vai ter aí, nessa chapa, além do Paulo Pimenta, o Edgar Preto, que chegou a ser lançado como pré-candidato ao governo, mas que acabou ficando na vice da Juliana. Então, é um desafio para o PT também. O PT sempre foi muito forte no Rio Grande do Sul, teve importantes governadores, teve importantes prefeitos na capital e no interior também. E agora está aí com esse cenário que tá meio indefinido ainda no Rio Grande do Sul. Amanda, e Santa Catarina, né? Como está aí o seu estado? O Jorginho Melo pule de 10 para a reeleição ou o Merizio, candidato do PSD com apoio do governo federal, apoio do PT, tem chances, e a disputa para o Senado, aonde me parece que o ex-presidente do Sebrae, o Décio Lima, do PT, começa a fazer uma certa associação bem pragmática de eleição com o Esperidião Amin, né, do PP, do Progressistas, que os dois são, inclusive, muito amigos, e me parece que está havendo uma troca positiva de energias eleitorais entre eles, para deixar de fora nomes como a Carol Detone e o Carlos Bolsonaro, né, entre os eleitos para o Senado por Santa Catarina. Como é que está a disputa local aí no teu estado? Então, diferente do Rio Grande do Sul, aqui em Santa Catarina a gente tem um candidato à reeleição ao governo, que é o Jorginho Melo, e ele está muito na frente aí nas pesquisas de intenção de voto. A gente ainda não teve nenhuma pesquisa de um instituto com alto calibre, né? Mas ele tem sim muita vantagem eleitoral, e no caso do Senado, como a gente vem relatando desde a época da pré-campanha aqui no ICL, o desafio é tentar tirar o Carlos Bolsonaro da vitória, né? E daí tem muita gente, então, dentro do espectro do campo democrático, que está falando em fazer um voto útil no Amin e no Décio Lima, que seria o candidato aí, junto com Afrânio Bobré, da coligação do Gelson Merizio, para tentar minimizar as chances do Carlos Bolsonaro de chegar ao Senado representando Santa Catarina. Agora, também é uma tática arriscada, né? O campo democrático votar no Esperidião Amin, que tem defendido desde ataques ao STF até as pautas mais absurdas do bolsonarismo, é correr um risco que eu acho que Santa Catarina não precisa correr, né? Então, o campo democrático, de uma forma geral e institucional, que é conduzido pelo Gelson Merizio do PSB, candidato ao governo, tem falado no voto casado do Décio Lima e do Afrânio Bobré. Mas, por enquanto, o cenário está muito favorável ao PL, tanto com relação à candidatura do Jorginho Melo, como da Carol e do Carlos Bolsonaro. Carol Detone e Carlos Bolsonaro, que são a chapa pura aí do PL. Não, isso. Agora, do ponto de vista da eleição presidencial, a missão, vamos dizer assim, do Merizio, do Décio Lima, é ampliar, em alguma medida, a votação do presidente Lula, que foi muito aquém de outras épocas em Santa Catarina no ano de 2022, e ele precisa dessa ampliação para que vá repondo a diferença de votos, né, que ele quer tirar para vencer, enfim, ainda com a esperança de que a eleição se decida no primeiro turno, né, Amanda? Isso, e teve um fato relevante em 2022 aqui, Lula, quando o Décio Lima, hoje candidato ao Senado, era candidato ao governo. Um dos últimos comícios do Lula na campanha no primeiro turno foi aqui em Florianópolis, um local completamente inesperado dado o bolsonarismo do estado, né? Mas Florianópolis é a capital, é um pouco mais aberta. O Lula lotou
o centro da cidade, fez um belo comício, e os analistas dizem que Décio Lima foi ao segundo turno por conta daquele comício. Então, assim, a gente também não pode ignorar, nem no Rio Grande do Sul, nem em Santa Catarina, nem no Paraná, que existem eleitores leais e fiéis ao Lula, ao PT e também ao campo democrático. Hoje a gente parece ser minoria, mas em outros momentos a política já nos surpreendeu. E nisso eu aposto, inclusive, que o Gelson Merizio também possa beliscar ali um segundo turno, embora hoje a principal rivalidade do Jorginho Melo seja dentro da direita, com o João Rodrigues, que é o candidato do PSD, que está coligado com o MDB aqui no estado. Perfeito, maravilha, né? Amanda, e no estado do seu vizinho de cima aí, o Paraná, aonde o Requião filho do ex-governador Roberto Requião, conseguiu estabelecer uma possibilidade de polarização com Sérgio Moro, que é alvo de todos, né? Mas ainda tem a chance de o candidato inventado pelo governador Ratinho Júnior e que recebeu o apoio do Rafael Greca, ex-prefeito histórico de Curitiba, né? Ele vem crescendo e é possível que, nessa condição, se crie a possibilidade de um segundo turno, aonde o Sérgio Moro vai ter que se desnudar, não só para o país, aonde ele se desnudou aqui no Senado, mas também no Paraná, e mostrar se ele tem alguma capacidade cognitiva e administrativa. Como é que está a disputa aí e também as possibilidades, né, de eleição ou não da Gleisi Hoffmann, né, que é a candidata do PT prioritária aí para o Senado? Vamos começar então pela Gleisi. Lula, a Gleisi, ela tem boas chances de se eleger senadora. Hoje o principal rival ali dela na candidatura ao Senado é o Deltan Dallagnol, que precisamos lembrar sempre, ele está inelegível. Então existe uma grande chance que a candidatura dele não se consolide. E Gleisi também é uma expressão muito forte do PT no Paraná e no Brasil, né, principalmente pela sua relação muito próxima com Lula na época em que Lula esteve preso lá em Curitiba, né? E ela tem ali um eleitorado muito cativo também e uma força muito grande entre o eleitorado de esquerda e do campo democrático no Paraná. Ela tem hoje uma intenção de voto que a coloca como uma das gigantes aí nessa disputa ao Senado. Então existe chance para o PT ter essa vaga lá no Paraná. Agora, no governo do estado, às vezes a gente chega num ponto assim que vira anedota, né? O Sérgio Moro, ele tá com um percentual muito grande, inclusive em algumas pesquisas, se a gente considerar a margem de erro, ele até teria chance de se eleger no primeiro turno, mas essa possibilidade é muito difícil, justamente porque o candidato do Ratinho Júnior, ele realmente tem ele não é muito conhecido, mas ele será, é o Sandro Alex, e ele já tem acenado para o bolsonarismo também. Embora o papel dele seja servir de palanque para o Ronaldo Caiado, né, ele tem essa questão aí de tentar chamar o bolsonarismo para perto. Inclusive tem uma notícia no UOL de ontem que fala que ele já está dizendo, não, o Flávio Bolsonaro será bem-vindo aqui no nosso palanque também. Então, resta saber se o Sérgio Moro, com todas as suas pataquadas, ele erra o nome de gentílicos das cidades do Paraná, né? Ele não sabe o que está fazendo direito quando é questionado sobre questões estruturais do Estado, mas ele tem muita intenção de voto. E junto com o Dallagnol, ele cria essa dobradinha aí, né, daqueles que prenderam o Lula, que humilharam o Lula, que é uma coisa que o paranaense conservador gosta, aquele mais radicalizado mesmo, né? Então, o Requião Filho tem a missão de trazer o contraponto a esse discurso, ele que também está no PDT, né? Já foi do PT, mas hoje está no PDT, e a gente não sabe também, ainda está bem incerto, se houver segundo turno, se vai ser ele ou se vai ser o Sandro Alex, que é o candidato do governador Ratinho Júnior, que é muito popular também no estado. Fica aí em aberta essa disputa. Perfeito. Agora, esse paranaense que é muito conservador é quase que um pleonasmo, né, da média do estado, né, Amanda? O Paraná se orgulha
daquele momento que eu sempre falo trágico da história do Brasil, em que foi instituída de maneira inapropriada a autoproclamada República de Curitiba, pelo Deltan Dallagnol e pelo Sérgio Moro, né? Morei em Curitiba quando o Lula esteve preso lá, Lula, e realmente o clima da cidade era de uma república, né? Era o clima de Curitiba, claro, também por ser uma capital, e Curitiba sempre teve essa veia bastante cosmopolita, né, de ser uma cidade moderna, acolhedora, mas o clima era de muito antipetismo, e isso foi plantado no seio da Lava Jato, né? Foi o lavajatismo que trouxe isso. E eu acho que a cultura da cidade, a cultura política mudou, porque esses personagens, o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, eles levaram isso também a público muitas vezes, que lá era um lugar diferenciado, né? Que lá era um lugar mais especial do que os outros. Então, isso se consolidou no eleitorado de um jeito que é muito difícil de reverter, que precisa de muito trabalho de base, né? A gente não pode esquecer nem negligenciar as militâncias de esquerda que estão resistindo desde essa época. Já foi muito pior do que é hoje, né? Eu acho que quando começou a Lava Jato era muito pior. Mas eles ainda são uma expressão muito forte. Às vezes a gente, né, que é do campo democrático, que é do campo progressista, não consegue entender como alguém com tantas limitações como o Sérgio Moro chegou onde chegou. Eu não sei nem como ele foi, como ele passou no concurso de juiz, tamanha a limitação intelectual dele. E se ele for eleito governador pelo Paraná, eu acho que o Estado vai sofrer consequências gravíssimas dessa escolha, mas a democracia está aí para isso, né? Então, a gente aqui torce para que o Requião Filho tenha uma campanha de sucesso, ele é muito preparado também, é bom de debate, tem engajamento nas redes sociais, mas é muito desafiador esse cenário do conservadorismo, não só no Paraná, mas também em Santa Catarina. Nesse ponto, acho que talvez o Rio Grande do Sul ainda seja um pouco diferente, embora também, principalmente no interior, ainda tenha um conservadorismo bem forte ali, bem presente. Perfeito. Amanda, muito obrigado, muito importante para a gente entender essa política local nesse início de campanha eleitoral, a situação de momento dos 3 estados da região sul e que você trouxe muito bem aqui para a gente. Obrigado, Amanda. Obrigada também, querido. Um bom dia para todo mundo. Bom dia, até logo, né? Obrigado. Eu quero chamar aqui o resultado da nossa enquete que já está fechada lá no site. Vamos colocar aqui na tela o encerramento da enquete. Vamos ver, olha aqui. O ministro Mendonça reúne 3 inquéritos com potencial eleitoral. 47% dos nossos leitores e telespectadores acham que o Supremo tem de redistribuir. E 41% dizem que é um absurdo ele reunir tudo isso porque ele é bolsonarista. Obrigado. Antes da gente encerrar, eu queria chamar aqui uma notícia que é de ontem, mas que pauta o dia de hoje, pautará a semana também. É a punição, o afastamento do presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que foi determinado ontem pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. Ele mandou que o sobrinho do governador Carlos Brandão, que é o Daniel Brandão, que é presidente do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que ele se afastasse do cargo, porque há envolvimento dele. E vocês lembram daquelas histórias todas de que o Flávio Dino estaria atentando contra a liberdade de imprensa, porque o Alexandre de Moraes pediu a quebra de sigilo da comunicação telemática de um blogueiro do Maranhão, que estava a serviço de um ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão, e que eles faziam ameaças à família do Flávio Dino, ameaças reais à família do Flávio Dino. Ontem ficou um pouco mais claro o que é que eles temem, e não tem nada de atentado à liberdade de expressão, de quebra de sigilo da fonte, nesse caso que se investiga no Maranhão. Ali há uma investigação em curso, sim, né, de desvio de verbas públicas, que inclusive já levou ao assassinato de um
de um agiota, né, lá no Maranhão, e esse caso conta com o beneplácito do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, e o ministro Flávio Dino ontem, então, determinou o afastamento do presidente do TCE, que é também sobrinho do governador Carlos Brandão, adversário político dele. É isso, com essa última informação, ficamos por aqui. Eu agradeço profundamente a vocês, eu vou pegar aqui a nossa audiência. Estamos, nesse momento, com mais de 19.300 aparelhos ligados aqui no Desperta, mantendo a nossa média de liderança, né, do horário jornalístico de abertura de dia aqui no Desperta, que é o melhor canal de streaming, é o melhor programa de streaming da internet brasileira, né? Vamos lá. Então, vocês têm agora que entrar e garantir o seu ingresso no Despertar 2026, né? O Despertar é o evento presencial do ICL, que será nos dias 19 e 20 de setembro, né, em São Paulo. Então participe, assegure o seu ingresso nesse primeiro lote que já está disponível no site despertar2026.com.br para encontrar com todos nós, né, lá presencialmente dias 19 e 20 de setembro. Venha conosco, muito obrigado, fiquem ligados no N1 que está subindo já já e obrigado pela sua presença aqui conosco. Até amanhã. Em 2024 e 2025, mais de 4.000 pessoas lotaram essa casa para assistir o Despertar, o evento que o ICL faz todos os anos com os maiores influenciadores, pensadores, intelectuais e seres humanos que inspiram milhões de pessoas no mundo inteiro. Esse ano vai ser ainda maior e a gente queria convidar você para fazer parte. E vem, 19 e 20 de setembro, tá junto com a gente, compartilhar essa energia e construir um mundo muito melhor. O ICL está em todo lugar, na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.